Olá, estamos aqui no nosso programa Filosofia e Cultura e hoje eu gostaria de refletir um pouco sobre a problemática da morte, ou seja, até que ponto a morte pode ser de fato uma grande pedagoga para nós. Mas antes de analisar essa questão, gostaria de lembrar, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa aí a sua curtida, o seu comentário, compartilhe o vídeo se você de fato gostou. Ora, essa questão da morte, essa problemática da morte, eu não quero refletir tanto aqui sobre a questão do que é a morte, ou seja, o conceito ou a compreensão que se tem sobre essa realidade ou sobre esse fenômeno. Nós sabemos que existem vários conceitos ou várias compreensões e perspectivas diferentes sobre essa temática, seja do ponto de vista filosófico ou seja do ponto de vista das mais diversas tradições religiosas. Então, a grande questão aqui, pelo menos que eu não quero analisar, é justamente o que é, mas sim até que ponto nós podemos dizer que a morte realmente é uma grande pedagoga, ou seja, até que ponto podemos afirmar que a morte nos ensina alguma coisa sobre a nossa própria existência ou sobre o tipo de vida que realmente queremos levar e vale a pena realmente levar. Querendo ou não, a morte é um fato, ou seja, é uma realidade que se impõe. Todos nós, com certeza, vemos pessoas morrerem. Perdemos pessoas que amamos ou pessoas que nem amamos tanto, pessoas que conhecemos ou não conhecemos tanto, né? Mas querendo ou não, esse fenômeno nos atinge. Ele está presente na história da humanidade. A tal ponto que muitos dizem, muitos pensadores vão defender, que no limite, somente o homem morre. Ou seja, as outras coisas, os outros seres vivos, acabam muitas vezes passando por um processo de definhamento, de desintegração. Mas o homem não, ele morre. Por quê? Porque ele de fato é o único, segundo alguns, que tem consciência da sua própria morte. O ser humano de fato sabe que ele está caminhando para a morte. Quanto mais tempo ele tem de experiência de vida, por outro lado, menos tempo ele sabe que tem, porque está justamente caminhando para esse fenômeno. Ora, no mundo moderno, no mundo contemporâneo, muitas vezes, ocorre um certo tipo de processo de negação da questão da morte. Antigamente, as pessoas morriam, eram veladas nas próprias casas, às vezes até durante dias, dependendo da cultura do local. Mas hoje nós vemos que existe uma certa ideia, as pessoas não querem conversar sobre isso, as pessoas muitas vezes não querem nem fazer velório, as pessoas não querem, digamos assim, trazer isso para a sua vida privada, pessoal, mas vivenciar essa questão da morte de uma maneira cada vez mais rápida, reclusa em um determinado lugar, né? E principalmente no mundo ocidental, isso é muito forte, né? Ou seja, a tal ponto que, repito, muitos não querem falar sobre isso. Não se pode falar sobre a morte para com as crianças, não se pode tratar desse assunto, aonde muitos, de fato, têm um certo mal-estar extremamente intenso. Ou o que é pior, nós chegamos a um ponto de que, em vez de nos prepararmos para a morte, nós acabamos desenvolvendo um tipo de postura de apenas tentar evitar a morte. Ou seja, queremos evitá-la sonhando com uma suposta imortalidade que viria por intermédio da evolução, do progresso, do conhecimento científico. E, portanto, como eu já disse, em vez de refletir sobre esse assunto ou tentar se preparar para a morte, acaba-se simplesmente tendo essa postura de tentar evitá-la ao máximo, né? E repito, sonhando ou acreditando num certo tipo de ilusão de que um dia a imortalidade, no sentido dessa vida, já vai chegar com o avanço científico.
A grande questão é que, de acordo com o que nós vemos, olhando para toda a história da humanidade, para todos esses séculos que nos antecederam, e mesmo com todo o avanço que nós vemos hoje em dia, tudo indica que, de fato, um dia vamos morrer. E a grande questão não é apenas que eu devo pensar sobre isso ou pensar sobre a morte, porque de uma certa forma isso me traria algum tipo de benefício do ponto de vista religioso, ou seja, para aqueles que acreditam que após a morte nós continuamos existindo, portanto toda uma perspectiva de vida eterna, ou de pós-morte, ou de questão de paraíso celeste, né? Ou dessa própria questão da salvação. A grande questão, refletir sobre ela, ou sobre esse ponto, não é apenas por causa de uma temática religiosa, mas também refletir sobre a morte ou analisar essa questão é extremamente importante porque tem um aspecto existencial e, junto com essa questão existencial, um aspecto ético, um aspecto moral. Ou seja, o escritor, né, e professor Olavo de Carvalho, ele falava da necessidade realmente de se refletir sobre esse assunto, né? Existia um exercício que ele propunha chamado necrológio, né? Olavo muitas vezes defendia essa ideia de que toda pessoa, na medida do possível, teria que tentar fazer esse exercício, ou seja, pensar sobre a morte, no sentido de você pensar tentando se ver ali no caixão, no dia da sua morte. É preciso que eu pense no meu fim. Eu preciso me ver no caixão, né? Eu tenho ali o caixão, me vejo naquele caixão, eu vejo o meu fim, e ao mesmo tempo eu tentando vislumbrar, olhar, contemplar essa realidade da minha finitude. Acabou, morri, estou num caixão. E aí, pensando sobre esse fim, de alguma maneira, isso vai me ajudar a analisar as minhas ações no presente. Ou seja, parece que você pensar sobre a morte e tentar se contemplar ali nesse momento final, né, no caixão, isso de alguma maneira poderá te ajudar a ter uma vida melhor. Por quê? Porque nesse exercício, né, do necrológio, você vai justamente contemplar a si mesmo como morto. Ou seja, você se olha nessa perspectiva de estar ali naquele caixão. E naquele momento, é importante nesse exercício, né, evidentemente aí, de ir pensando isso, contemplando essa realidade pelo seu pensamento, pela sua mente, você fazer algumas perguntas. Ou seja, primeiro, quem realmente eu fui? Que tipo de vida eu realmente tive? Que tipo de pessoa eu realmente fui? O que eu fiz de concreto realmente na minha vida? O que eu realmente realizei? Né? Essas perguntas, de fato, são fundamentais, ou seja, na medida em que você se contempla e se vê ali morto num caixão, olha-se a si mesmo naquele caixão, você passa a fazer uma análise, né, da tua história, da tua existência. Desde o momento em que você nasceu, passando pela sua infância, sua adolescência, sua juventude, fase adulta, toda a maturidade, tudo que você foi passando, suas escolhas e decisões, atos realizados. O que eu realmente fiz da minha vida? O que eu realizei de concreto? Que tipo de pessoa eu realmente fui? Porém, para essas perguntas surtirem um determinado efeito, nós precisamos estabelecer um outro ponto. Ou seja, nessa minha existência, eu vivi, eu me tornei a melhor versão de mim mesmo? Ou seja, qual era o meu ideal? O que eu realmente buscava? E aqui esse é um ponto interessante porque existia essa coisa do ideal, aquela coisa que eu, né, projetei ali como um grande ideal.
no sentido de que, olha, essa é a melhor versão de mim mesmo, essa melhor versão, esse ideal, é o que eu quero alcançar, é o que eu quero atingir. A grande questão é que nesse momento, tem 2 pontos aqui que é importante, porque se você tinha um ideal, e esse ideal estava correlacionado a você se tornar a melhor versão de você mesmo, ao fazer toda essa análise, se vier um certo tipo de dificuldade, de tristeza, de ficar de fato cabisbaixo, por quê se sentir assim? Porque se por um lado você fez aquilo que realmente você queria, se você conseguiu atingir o que você queria, por que esse mal-estar? Por que você se sente mal? Ora, você não fez o que você queria? Você não atingiu e não realizou aquele ideal que você buscava? Você de fato está vivendo a melhor versão de você mesmo? Então o porquê de tudo isso? Mas a grande questão é que a partir disso, nós também temos que refletir sobre as outras coisas. Nós temos que analisar que tipo de ideal nós colocamos na nossa vida. Qual é de fato a melhor versão de nós mesmos? Em outras palavras, como que você realmente quer ser lembrado pelas pessoas, pela sua família, pelos seus amigos, por tantas outras pessoas que te conheceram ou até por aqueles que também que não te conheceram? Eu quero ser lembrado, por exemplo, apenas como um professor? Eu fui professor, eu fui médico, eu fui empresário, eu fui pedreiro, eu fui estudante. Mas a questão não é essa. A questão é que tipo de pessoa você foi? Que tipo de professor? Que tipo de médico? Que tipo de estudante? Que tipo de pedreiro? Que tipo de empresário? Você quer ser lembrado não simplesmente a partir de uma função que você exercitou, mas aquilo que realmente você realizou. Ou seja, quem você realmente quer ser? Qual é o legado que você quer deixar? Quando nós perguntamos, como eu quero ser lembrado, junto com isso vem justamente essas questões. Qual é o legado que eu quero deixar? O problema é que as pessoas hoje vivem uma verdadeira confusão e muitas vezes elas não têm clareza sobre quem eu realmente quero ser, como eu realmente quero ser lembrado, que tipo de pessoa eu realmente quero ser. É uma confusão. Será que você quer ser lembrado como alguém que simplesmente era esperto, que simplesmente era eficiente, que você falava acontecia, que você era uma pessoa extremamente competente, etc., que você era uma pessoa bem-sucedida financeiramente, uma pessoa que de fato tinha aí tanta questão de fama, glória e poder? É assim que de fato você quer ser lembrado? Ou será que você quer ser lembrado como uma pessoa que realmente era uma pessoa justa, era uma pessoa verdadeira, era uma pessoa reta, uma pessoa bondosa, uma pessoa que se preocupava com o outro, uma pessoa que não pensava só em si, mas que também se sacrificava pelos outros? Como você realmente quer ser? Como você quer ser lembrado? Mas nunca se esqueça que você será lembrado como realmente você foi. Ou seja, é importante, portanto, nós termos esse ideal, essa referência, esse melhor de si, mas um verdadeiro ideal. Aquilo que expressa realmente os grandes valores. Então veja que isso nos ajuda até a ter um certo tipo de referência, de parâmetro para emitir juízos sobre o tipo de vida que nós temos hoje, sobre as ações que nós realizamos. Ou seja, se você tem um grande ideal e esse ideal é nobre, se você realmente quer se tornar a sua melhor versão, com coisas tão nobres e elevadas, você precisa olhar esse parâmetro e analisar a sua vida concreta. As ações que você realmente realiza hoje. Que tipo de pessoa você é hoje? Que atos você realiza hoje? Porque as suas escolhas, decisões, atitudes estão te conduzindo necessariamente, estão te tornando necessariamente um tipo de pessoa. E muitas vezes você não vai se aproximar desse ideal se você continuar com essas atitudes. Então, infelizmente, hoje em dia, ou as pessoas têm um ideal louco e colocam como ideal de vida simplesmente ter prazer, fama e glória e se foca naquilo só que é efêmero.
e não naquilo que é nobre e elevado. Ou, muitas vezes, ela vive uma contradição. Ela vê com clareza qual é a sua melhor versão, qual é o ideal que ela busca, mas ela tem atitudes, comportamentos que vão fazendo com que ela estabeleça uma personalidade, um modo de ser pessoa, que contradiz totalmente isso. E, portanto, faça esse exercício. Faça esse exercício como você realmente quer ser lembrado. Porque é isso que nos dá força para ir nos tornando cada vez uma pessoa melhor, um ser humano melhor, na sua melhor versão possível. Isso com certeza nos traz realização e se torna também até um critério de juízo moral sobre a nossa vida presente, as nossas atitudes, se elas estão sendo realmente moralmente boas ou se elas estão nos conduzindo a um fim triste, que infelizmente depois não tem muito mais o que fazer. Então, a morte, sim, me parece nessa perspectiva, que refletir sobre ela, analisar nesse ponto, fazer esse exercício, transforma a morte numa grande pedagoga, e aponta e nos ensina de uma certa maneira a refletir sobre o tipo de vida que vale a pena, o que realmente vale a pena nessa vida, já que um dia, querendo ou não, nós vamos ter um encontro com ela. Muito obrigado pela sua atenção, espero que você continue essas reflexões, aproveite a bibliografia recomendada, repito, deixe aí sua curtida, compartilhe o seu comentário, e um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.